De início, uma benção aí, Mutumbá, Mutumbaxé, aos nossos irmãos mais velhos e aos mais novos, né? Me apresentar. Eu sou José Roberto Rosa, nascido em Goiânia, estado de Goiás, mas sou filho de uma família pioneira aqui na cidade de Brasília. Então vivi muitos anos nessa região, já vivo há muitos anos. Frequento aqui a região de Santo Antônio do Descoberto desde os meus 6, 7, 8 anos de idade. Então já conheço a região. Estou domiciliado aqui já há 14 anos, mas convivo aqui devido à instituição onde eu participei dela por 45 anos, que é Ileu Omolu, na casa de meu falecido pai Tito de Omolu, né? Onde, passando pelos ritos, pelas ritualísticas da nossa religião, né, tive a concepção do conhecimento, do axé, né, da energia do orixá, e também a concepção que devemos sempre fazer o social, né, em ajuda aos nossos irmãos, que através do orixá Exu nos procura. Então temos a obrigação moral e humanitária de ajudar, de orientar todos aqueles que batem em nossa porta em procura de auxílio. Então eu desenvolvo, além das atividades como sacerdote da cultura afrodescendente, também desenvolvo a situação de ajuda aos necessitados, aqueles que, quando não têm condições financeiras nem psicológicas, né, nos procuram para uma melhor orientação, para uma orientação de vida, uma orientação de atitudes, de situações familiares, né? Então a gente procura nessa parte desenvolver essa atividade social, procurando sempre apoiar a todas as pessoas da comunidade que nos procuram. Senhor Roberto, por gentileza, conta pra gente a sua transição dentro da cultura afrodescendente, dentro da cultura afro-religiosa, né, do início, né, até o dia atual. E aí depois a gente vai estar perguntando também em relação aos conhecimentos, né, que te levaram como mestre de cultura. Para a gente chegar a esse ponto, conta essa trajetória sua dentro da cultura afro-religiosa. Bom, dentro da minha vida espiritual, a primeira parte da minha vida, eu fui conhecido como Fomo de Ogum, né? O primeiro cargo que eu tive dentro do Ilê Axé foi o cargo de corrigebó, né? Na tratativa dos trabalhos dos ebós, das energias, né, da natureza. E isso se deu meado de quando? Você já tinha quantos anos? Já faz quanto tempo que isso começou? É, Se o senhor puder fazer a cronologia do tempo, dos anos, né? Claro, conforme o senhor for lembrando, o senhor pode estar falando aqui pra gente. isso. Eu iniciei a minha, a minha interação com a parte espiritual. Eu era criança ainda, que minha mãe participava dos terreiros de Umbanda, principalmente no Núcleo Bandeirante. Então eu nos levava, nós como criança ainda, já tinha esse entendimento, já participava da cultura. E nos meus 14 anos eu tive o conhecimento da parte cultural e da parte do orixá através do meu babalorixá, Pai Tito de Omolu, Ejibaçã. E a partir dos meus 14 anos eu comecei essa longa estrada da minha vida. Hoje já estou com 63 anos, né? E onde participei dos ritos, tendo a minha conclusão como Vodú-se em 1976, né? Quando em 1979 saímos do Distrito Federal e o Pai Tito adquiriu o primeiro lote aqui na setor de mansões Bittencourt, onde fundamos o Axé, né? Eu também participei e participei desse Axé por mais de 45, quase 50 anos dentro desse Axé, onde construímos a nossa sede do Ileu ou Omolu. Então em 2007, falecimento do Pai Tito, onde permaneci
no axé até 2017, por questões pessoais eu tive que me ausentar, mas mesmo assim nunca deixei de exercer o meu sacerdócio, né? A minha comunicação junto aos orixás, nunca deixei de ajudar a fazer o serviço social de todos aqueles que batem a minha porta, né? Então eu tenho esse meu compromisso com meus orixás. O senhor comentou que é nascido em Goiânia, né, no estado de Goiás. Então, a sua vida toda foi no estado de Goiás, sempre mudando de um município e outro, né? Quando não estava em próprio Goiânia, você, sua vida toda como afro-religioso e da cultura afrodescendente, foi sempre aqui no município de Santo Antônio do Descoberto. No eixo aqui, Santo Antônio Descoberto e Brasília, né? E a maior parte da minha família morava em Brasília. Então eu sempre convivi nesse eixo desde criança, Brasília e Santo Antônio Descoberto. Quais são os conhecimentos, né, juntando todo esse contexto, o senhor como um bom goiano, conhecedor das culturas goianense, junto com a cultura afrodescendente, qual é o aprendizado no geral que o senhor tem como um mestre do saber, né? Como um mestre do saber da cultura tradicional? Quais são esses conhecimentos e de que forma esses conhecimentos ajudam o senhor a ajudar o próximo aqui no seu bairro, as pessoas que te procuram para poder buscar ajuda por meio do seu conhecimento do mestre do saber? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, nosso pai Ogum Abaoxé, minha mãe Oxum e o nosso pai Exu, que através desse conhecimento, isso é uma coisa muito sagrada dentro da nossa religião, esse conhecimento ele é adquirido com muito sacrifício, com anos e anos de estudo, passando por situações positivas e negativas, onde através do nosso ori, da nossa ancestralidade, aqueles que nos possibilitaram a nossa vida nesse mundo hoje, através deles recebermos o conhecimento de toda a magia, das euês, das ervas que a gente pode usar, das folhas, dos ebós, né? Então, muito agradecido ao Olorum por ter me dado esse conhecimento, essa vivência. Não é uma vida tranquila, é uma vida de sacrifício, porque todo conhecimento ele gera responsabilidade. E a partir do momento que você abraça a vida do orixá, você abraça também a vida da comunidade, né? Então você não tem que pensar só em você, tem que pensar, expandir esse conhecimento, não só em favor próprio, mas também de todos aqueles que nos procuram, de todos aqueles necessitados, que seja através dos chás, dos banhos, das magias, ter a capacidade de dar também uma instrução de conhecimento. Não adianta só abrir a boca e falar para a pessoa o que ela tem que fazer, tem que ser explicado qual é a mecânica, qual é o dinâmico dessa situação, como é que a natureza favorece o ser humano. Então o ser humano que tem o conhecimento, o fundamento de poder usar as ervas sagradas, os ebós sagrados, ele tem um apoio espiritual, mental e físico na sua vida. Então, o papel do sacerdote é isso, é disseminar esse conhecimento. Isso é um conhecimento que é passado de cabeça para cabeça, de ori para ori. Então, se você ensina uma pessoa e ela faz essa magia, usa esses remédios, usa esses banhos, se sente bem, se funciona para ele, naturalmente, conscientemente, ele vai passar esse conhecimento também cultural para outras pessoas, né? E elas poderão fazer uso desse conhecimento, desse fundamento, né? Como se fosse um auxílio que o Olorum, que Deus através da natureza, cede ao ser humano, né? Porque no meu conhecimento, o ser humano foi inserido nesse universo, nesse planeta, mas o que nos auxilia nesse mundo a resolver todas as situações financeiras, espirituais, familiares, é o fundamento do conhecimento de como as coisas funcionam e o que eu posso usar, né? Então, para mim, esse é o fundamento da necessidade da religião de cada um.
Não vou dizer que o candomblé esteja certo, o crente esteja certo, o espírita, porque a religião boa é aquela religião que faz bem para o ori de cada um e para o coração de cada um. Essa é a boa religião. O senhor, como um mestre, né? Com certeza é denominado dessa forma, mestre do conhecimento, do mestre do saber, né? Popular. O senhor falou sobre a questão da cultura, das folhas, das ervas, né? A gente sabe que aqui no Cerrado existem muitas ervas, né? Muitas plantas nativas, né? E a gente sabe também que devido a algumas faltas de algumas folhas originárias da África, foi ser adaptado e também foi conhecendo as próprias ervas nativas, né? E juntando isso tudo, o senhor conseguiu buscar essas ervas nativas do estado de Goiás para poder estar transformando, né? Fazendo banhos preparados para poder estar ajudando a comunidade também, né? Exatamente. Esse conhecimento de ervas, de magias, isso é passado pelos nossos ancestrais. Então isso vai passando dentro do axé, dos cultos afros, né? É um conhecimento que o Brasil, sendo um país muito extenso, muda muito a vegetação, mas a energia das folhas, do sagrado, elas se compensam, né? Então não é uma folha única, nem um conhecimento único que vai te dar a capacidade de equilíbrio físico, espiritual e mental, né? Então nós temos aí o nosso orixá Exu, que é você só recorrer a ele, ele te traz o conhecimento com o funcionamento físico e mágico de todas as euês, de todas as folhas, né? O orixá Ossan nos traz a folha e entrega ao ser humano, para o homem poder usá-la da melhor maneira e através de todos os fundamentos possíveis de cada folha, né? Não esquecendo também de um orixá muito importante em questão de folhas, que é Aroni, né? Que é o grande gerador dessas folhas, né? O grande orixá que está no meio das matas, trabalhando em prol, fabricando, misturando as magias das folhas para entregar a Ossan e Ossan ceder ao ser humano esse conhecimento, que muito ajuda, né, toda a humanidade. Sabemos que as religiões de matriz africana, né, a cultura afrodescendente, a cultura afro, ela é rica de várias formas de conhecimento popular, né? Uma delas o senhor já falou, sobre a questão das folhas, né? E também a gente sabe que elas também têm várias histórias, né? Vários itãs, várias lendas, né? Que é um conhecimento popular afrodescendente. E a gente sabe também que com essas histórias, né? Com essas lendas, na transmissão oral que o senhor faz para outras pessoas, para poder explicar uma problemática da vida da pessoa, o senhor também, como um mestre, o senhor consegue ajudar a pessoa transmitindo esse conhecimento cultural, né, esse conhecimento de lendas, e acaba melhorando o psicoemocional da pessoa. Conta um pouco sobre isso. Exato. Esse conhecimento, tudo na nossa vida tem que haver equilíbrio, né? Tanto na parte física, espiritual e mental. Esse conhecimento dos fundamentos da religião, ele nos ajuda a vencer os nossos problemas, né? Então, quando se diz que cada cabeça é uma cabeça, é verdade. A gente jamais pode esperar de um ser humano que ele tenha as mesmas atitudes, o mesmo entendimento e o mesmo conhecimento de tudo nesse mundo. Então, cada cabeça, cada ori vai se adaptando ao conhecimento que lhe é viável, né? Então, através da sua interpretação, através do seu conhecimento, é por isso que o orientador espiritual, ele tem que ter conhecimento em muitas áreas, né? Então, como o Brasil é um país muito miscigenado, a nossa população, em termos religiosos, tem uma situação de muita mistura, então cabe a nós, como orientadores, termos o conhecimento da linha de caboclos, preto velhos, orixás, né? Então essa grande mistura é que determina que o Brasil realmente é a pátria do Evangelho, que
porque é a pátria do conhecimento. É a mistura de todas as religiões que nos traz essa capacidade de orientação. E todo ser humano, querendo ou não querendo, ele é um médium. Ele tem uma capacidade mediúnica, né? Uma intuição, né? Que quando aquela vozinha que fala na nossa cabeça, que muitos entendem como loucura, não é loucura. É o nosso ori, é a nossa ancestralidade que está conversando com a gente, né? Porque a pessoa só resolve procurar um caminho, uma orientação, quando o seu sexto sentido no seu ori determina que existe alguma coisa errada na sua vida, né? E o que preenche essa coisa errada, o que modifica essa situação, é a consciência da religião. Em toda religião, seja no âmbito espiritual, mental e físico, também ela atua na parte da sociedade, porque ninguém é alguma coisa sozinho. Todos nós temos a necessidade de nos unirmos a outros seres humanos, né? Formarmos uma grande coletividade, porque essa coletividade nos ajuda a enfrentarmos os nossos problemas, sejam físicos, mentais, espirituais. Então o ser humano é totalmente dependente um do outro, e todos nós somos dependentes da natureza e somos dependentes de Deus, de Olorum, de Obatalá, seja qual for o nome que se chame na sua religião. Então, o senhor, por muitas vezes, já contou as histórias, né, os itãs, né, as lendas da cultura africana para uma pessoa que você estava ajudando, para ela compreender a problemática da vida dela naquele momento. Já aconteceu esse fato? Conta um pouco para a gente. Bom, aquilo que eu já falei anteriormente, não adianta nada você colocar uma pessoa em frente ao seu jogo, né, e determinar a ela o conhecimento das ações que devem ser tomadas na sua vida para gerar as reações na sua vida, porque as ações que nós tomamos nessa vida, ela não é só de cunho espiritual, de religioso, né? Então ela prevalece na nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho, né? de convivência com outros seres humanos. Então, primeiro você tem que dar ao ser humano o entendimento do que está acontecendo na vida dele, né? E quais são os mecanismos do conhecimento que pode levá-lo a ter maior facilidade em vencer os seus problemas, né? Problemas a gente vai ter em todas as áreas da nossa vida, mas através do conhecimento, da interação, da sabedoria e do fundamento, porque quando se gera fundamento, se gera responsabilidade. Então, se você errar, esse erro vai ser um erro consciente. Você tem conhecimento para não errar, mas como todo ser humano é falho e necessita de orientação, né? Então esse é o papel de todas as religiões, orientar para que nesse nosso mundo, no Ayê e no Orum, nós tenhamos ações equilibradas para gerarem reações positivas no nosso caminho. Então, continuando insistindo nesse tópico, então, antes das pessoas, antes do senhor orientá-las espiritualmente, o senhor conta para elas as histórias, né, as lendas africanas, para que ela possa fazer essa junção do que aconteceu no passado, no que está acontecendo com ela e compreender essa problemática. Né? Dessa forma que o senhor faz, o senhor conta as lendas africanas, né, da cultura africana para as pessoas? Exatamente. Nós, através do oráculo, nós determinamos as ações positivas e negativas que está acontecendo na vida do ser humano. E como tomar as providências, as ações de equilíbrio na vida de cada um. E por várias vezes nós passamos conhecimento dos itãs, dos oriquis, dos conhecimentos, né? Que isso é passado na nossa vida através realmente dessa convivência dentro de uma casa de santo, né? Porque nós temos a primeira etapa da iniciação, depois temos a segunda etapa até o 7º ano, depois de cada 7 anos é de 7 em 7, né? Então existem as obrigações em todo
todo sacerdote tem que saber, né, passar aos seus filhos, aos seus clientes, né, passar para a comunidade os exemplos, né, os exemplos de todas as ações dos nossos antepassados, o que aconteceu no caminho deles, como isso foi resolvido, né? Então é essa oralidade que nós passamos de boca em boca e dando os exemplos, né? O que acontece no nosso terreiro, o que acontece no nosso abaçá, né? Abaçá do orixá, né? No ilê do orixá, o que acontece, o que aconteceu. Então o nosso ensinamento é totalmente através da oralidade, porque nem todos têm a capacidade de estar dentro de um roncó, né, para poder ter o conhecimento, para poder ter a vivência, né? Então, através desse conhecimento, é que a pessoa começa a imaginar e quais são os caminhos da vida que ela deve seguir, né? O senhor poderia contar para a gente, o senhor como membro da instituição Ilê Axé Baralegi, que é tradicional no município de Santo Antônio do Descoberto, que hoje fazem quase mais de 40 anos de existência, né, e de prestação de serviço para a sociedade, de que forma o senhor, como um dos diretores, né, inclusive um dos diretores da instituição beneficente também, de que forma e quais são os trabalhos culturais e sociais que foram oferecidos para a sociedade, e de que forma o senhor participou diretamente ou indiretamente dessas ações? Bom, principalmente na parte de Ibeje, na parte dos herês, né, todo ano tinha na roça, ainda tem, o acolhimento de crianças, mulheres grávidas, mães de famílias, pais de famílias, onde em determinada época do ano essas pessoas eram convidadas, seriam convidadas a comparecer ao ilê, para justamente ter essa comunhão, né? Essa interação com a religião, porque muitas pessoas, quando não têm o conhecimento, que criticam, é porque nunca estiveram lá dentro e nunca presenciaram o que é feito dentro de um ilê axé, dentro de uma casa de santo, onde se procura ter essa comunicação com a comunidade na distribuição de doces, balinhas, sorvetes, cestas básicas, né? Então a gente procura a cada época, a cada mês, a cada festa de determinado orixá, justamente isso, fazer essa interação com a comunidade através das festas do orixá, onde são convidadas as pessoas para poderem comparecer e verem em loco, né, o que é o orixá, né, porque muita gente tem uma imagem muito distorcida, né, critica, diz que é o demônio, é o diabo, é a macumba. Não, né? A nossa religião, ela vem de um ancestral muito antigo, muito mais antigo do que o homem atual de hoje em dia, né? Então foram os primeiros seres humanos que habitaram esse mundo, que no ori deles, no desenvolvimento da sua consciência, né, o Lorum, Deus, determinou que eles deveriam ter a consciência da espiritualidade, procurar o conhecimento, né? Então o que pôde satisfazer o homem nesse mundo foi a ideia da religião. A religião veio justamente para preencher no ori do ser humano, na sua consciência e nas suas atitudes perante ao outro, a necessidade da religião, de uma doutrina. Então essa doutrina, ela engloba o acolhimento, a ajuda ao seu semelhante, né? E dentro do Axé Baralegi, através do meu pai de santo, seu título de Omolu, eu aprendi muito isso, porque ele nunca se negou a ajudar ninguém. As portas daquela casa estarão sempre abertas para todos que procuram conhecimento, que procuram ajuda. Essa ajuda pode ser dada de várias formas, né? Não são todas as pessoas que precisam de um trabalho de magia, que necessitam de um ebó. Às vezes você acender uma simples vela, entregar para a pessoa, leve isso para sua casa, acenda, tenha fé, faça os seus pedidos, né? Ou através de um banho, onde é fornecido a essa pessoa esse banho, para harmonizar o seu corpo físico, o seu corpo mental, né? E através de várias orientações, né? Às vezes uma conversa assim, de meia hora, 1 hora, 2 horas, é
equivale a mais do que qualquer ebó mais caro do mundo, né? Então, nessa concepção de sacerdote, o pai de santo ele tem que ser muito médico, tem que ser muito psicólogo principalmente, psiquiatra, tudo. Porque através de uma simples conversa ele consegue desarmar o ser humano, fazer com no qual ele entenda que toda aquela ação que gerou a reação na vida dele foram causadas por ele mesmo, né? Então, mas a nossa vida é assim, é cheia de acertos e de erros, né? Cheio de ações, mas a consequência disso são as reações na nossa vida. Então, o nosso caminho ele pode ser mudado através do nosso livre-arbítrio, né? Então, o nosso livre-arbítrio é que determina o seu odor de vida, o que você vai passar durante aquele ano, o que é positivo, o que é negativo, e nós devemos sempre orientarmos as pessoas a tomarem determinadas ações que vão trazer na vida do ser humano o equilíbrio. Se não houver equilíbrio, não existe nada na vida do ser humano. O senhor relatou, né, que todos esses anos foram o senhor, né, dentro do seu caminho do aprendizado, né, do conhecimento, e hoje como mestre do conhecimento, foi pela instituição, e hoje o senhor está fazendo um caminho independente, né, no seu próprio endereço no Santo Antônio da Descoberta, né? E fala um pouco da sua comunidade hoje, do seu bairro, de que forma o senhor ajuda, né, as pessoas com seu conhecimento como um mestre dos conhecimentos das comunidades de terreiro. Na sua comunidade hoje, onde o senhor mora hoje, né? Fala um pouco pra gente. Bom, eu resido aqui na quadra 4, setor de Mansões de Bittencourt, e procuro sempre expandir, procuro sempre ajudar, né? Me comunicar com os meus vizinhos, com as pessoas que eu tenho conhecimento, com os meus familiares, com os familiares dos meus clientes, né? A todos que tiverem essa necessidade, ou tiver também curiosidade, porque muitas pessoas nos procuram com curiosos, né? Porque na atual situação do nosso país, do nosso mundo, né, do AIE em geral, o ser humano, além das lutas, né, pela capacidade de sustentabilidade, pela doença, né, isso mexe muito com o psíquico, com a mente da pessoa, do ser humano. Então aqueles que não suportam essa pressão, procuram o caminho mais fácil, que acham que é mais fácil, né, para sair dessa situação, que é o suicídio. Então eu tenho atendido aqui muitas questões de pessoas que estão a ponto realmente de suicidarem, porque não aguentam mais a pressão da vida, a pressão da sociedade, a pressão das normas, né? Porque essas pessoas não conseguem se enquadrar nessas normas. Então isso mexe muito com o psíquico da pessoa, muito com a mente. Então todos, quando o seu instinto determina que a pessoa tem que procurar a necessidade de uma religião no seu caminho, né? Não vou dizer que a nossa seja certa, correta, mas é aquilo que eu já falei. A melhor religião é aquela que faz bem para o coração e para a mente, para a cabeça, e você entenda ela. Não adianta expor determinadas ações que a pessoa não tem fundamento nem conhecimento. Por isso que eu procuro sempre começar pelo conhecimento, a transmissão do conhecimento. Porque através da transmissão do conhecimento você vai ter o entendimento. Então você tendo o entendimento, eu posso ajudá-lo e a pessoa pode se ajudar também. Então a minha função na comunidade hoje em dia é isso, né? Aqueles que me procuram, né? Eu não vou sair me exibindo dizendo que sou melhor do que isso, melhor do que aquilo. Então através dos meus atos, das minhas ações, né, que vão gerar as reações na minha vida, eu procuro sempre harmonizar, atender, trabalhar da menor maneira possível. Muitas vezes a pessoa não tiver condições e eu tiver condições, eu tiro do meu bolso, do meu sustento, para poder ajudar essas pessoas. Nunca me neguei a isso, porque eu tenho um compromisso moral e espiritual que todos aqueles que baterem na minha porta serão atendidos. Entendido. E transmitindo, né, passado para essa pessoa, compartilhado um pouco do seu conhecimento de como mestre das sabedorias da cultura de terreiro, né? O senhor falou agora da parte de questão financeira.
O senhor com certeza deve ter passado um período da sua vida, né, trabalhando, aquela coisa toda, e depois de um tempo não foi mais possível por causa de tempo, questões de saúde, né? E cada vez mais aumentando o seu compromisso com a sociedade, né? Em o senhor ajudar a população, né? Que precisa desse conhecimento que o senhor tem que transmitir, mas de vez em quando tem essa dificuldade financeira, né? E o senhor pode falar um pouco a respeito dessa questão do senhor como mestre em ajudar as pessoas e a questão financeira? Bom, exatamente. Eu na área profissional, eu sou um técnico em refrigeração, trabalhei em grandes empresas na minha vida, estou por minha conta, né? Desde criança, desde os 12 anos que eu trabalho por minha conta, eu sobrevivo nesse mundo. Então a minha atuação na área profissional foi até o ano de 2007, onde por problemas pessoais, por problemas físicos, de doença também, eu tive que sair da profissão, abandonei a profissão, né? Mas pude ao mesmo tempo me dedicar também mais à questão da religiosidade, da minha função, do meu entendimento, do meu sacerdócio, que realmente eu deveria executar na minha vida espiritual. Então, desde essa data, bem antes disso eu já fazia. E falo sempre para todo mundo, a mola desse mundo não é o dinheiro, a mola desse mundo chama-se boa vontade. Então, você tendo a recepção de escutar, ajudar e poder agir no problema de um irmão seu, de outra pessoa, né? Então, você tendo boa vontade com todo mundo, o mundo também, tudo em sua volta também terá boa vontade com você. O Olorum também terá boa vontade com a nossa vida, com a vida dos nossos familiares. Então, tudo que fazemos de bom nesse mundo, nós devemos não pedir a Deus que nos dê bondade também, mas nos dê condições de cada vez ajudarmos mais os outros, o próximo. Então, aquilo que eu já falei anteriormente, ninguém vive sozinho nesse mundo. E a vida do ser humano nesse mundo, ela é coletiva, né? Então, quanto mais pessoas a gente pudermos trazer para dentro da religião, para poder dar um suporte físico, mental e espiritual para essa pessoa, melhor será, também cultural, melhor será a capacidade desse ser humano em enfrentar os seus problemas no mundo de hoje, né? É do conhecimento que o senhor, além, né, de um grande mestre do conhecimento popular da comunidade de terreiro, o senhor também contribuiu para a questão da cultura, né? O senhor participou de algumas ações, por exemplo, por meio de uma pessoa, de um agente cultural do Distrito Federal que trabalha com grafite, né? Ele procurou consultoria com o senhor, um entendimento da cultura afro, para que ele pudesse grafitar a arte afrodescendente, a arte afro-religiosa. Conta pra gente, eu sei que como o senhor não tinha intenção de cunho financeiro, né, de cunho de projetos culturais, acabou nem tendo registro desse momento. E por causa também da questão da falta de conhecimento de tecnologia, né? Mas conta pra gente um pouco dessa experiência do senhor poder prestar essa consultoria por meio do seu conhecimento popular para esse agente cultural que pôde executar o trabalho com o grafite, né, voltado para a cultura afro. Exato. Todas as pessoas que me procuram com seus problemas, com problemas emocionais, com problemas financeiros, né? E dentro da área cultural também, né? Eu tenho parentes meus mesmos que atuam nessa área cultural, área do grafite, aqui em Santo Antônio, Distrito Federal, que procuram, porque toda ação do ser humano, para mim, é uma arte, né? Seja na culinária, seja o artista plástico, né? Seja o artista cultural. Então, todos procuram uma orientação, como fazer, qual a melhor maneira de ser feito, né?
quais as ações que ele deve tomar em relação a equilíbrio, em questão de progresso de vida, né? Então a gente também somos procurados por essas pessoas que nos pedem ajuda, né? Então, de uma maneira geral, de um cunho geral, nós participamos de todas as ações culturais na nossa comunidade. Lembrando que, né, muito tempo atrás, como o senhor relatou, né, a instituição religiosa que é localizada aqui em Santo Antônio Descoberto, né, antigamente não tinha essa facilidade tecnológica de fotografia digital, de site, WhatsApp, e com o passar do tempo foi perdido muito dos registros do senhor, da participação do senhor voltado para a questão da cultura realizada pela instituição, né? A gente sabe que, por exemplo, na instituição já teve aula de capoeira, aula de dança, aula de pintura, né? Que o senhor foi um dos que colaborou com a realização desses projetos culturais. Mas, infelizmente, devido a ter sido muitos anos atrás, não tinha essa tecnologia toda e se perderam muito desse registro. Mas o senhor poderia relatar, né, essa experiência daquelas épocas que o senhor foi um dos colaboradores da produção cultural? Alguns anos atrás as coisas eram mais fáceis, né, em termos de condições financeiras. Então aquele pouquinho que cada um tirava do seu bolso para contribuir nessas ações era bem-vindo, né? Através da instituição também, né? Tínhamos a ajuda de muitas empresas, né? Tínhamos muitas doações de cestas básicas, na época de festa dos herês, né? A doação de bolo, de doces, né? De refrigerantes, de sorvetes, né? Então realmente era uma festa, havia mais interação. Mas como hoje em dia no mundo o ser humano está voltando para si mesmo, totalmente para as suas necessidades, né? E as suas necessidades, né? Tanto na parte financeira principalmente, essa contribuição ela não é mais viável no mesmo fluxo que era antigamente. Então qualquer casa beneficente, qualquer casa que trabalha com essa área de expansão cultural, de ajuda, de orientação cultural, espiritual, hoje em dia está passando por realmente necessidades financeiras muito expressivas, né? Qual que era a sensação do senhor quando o senhor ajudava a produzir, por exemplo, a capoeira, né, que era realizado na aldeia de Caboclo da comunidade espiritual lá, né, do Axé? Qual que era a sensação do senhor de ver uma criança de 10, 11 anos que poderia estar na rua, né, sem fazer nada, e estava ali naquele momento realizando, né, a capoeira, né, algo que o senhor ajudou a coordenar esse projeto? Qual era a sensação pessoal do senhor? A sensação pessoal é muito agradável, né, muito boa, porque você vê ali que muitas vezes a criança vive em um ambiente, né, opressivo, um ambiente de muita dificuldade, e numa situação desse evento, a criança se solta mais, né? Ela mostra realmente o que ela é, o que tem dentro dela, o que tem na consciência dela, né? As pessoas ficam mais naturais, seja criança, seja adulto, né? Através da interação não só da capoeira, mas também das artes plásticas, da arte expressiva, né? Da culinária, né? Que além de trazer um conhecimento, né? Traz um conforto melhor, a pessoa estando bem alimentada, a criança estando bem alimentada. Então tudo isso contribui para a melhor vivência do ser humano, né? O senhor falou aí realmente vários tipos de arte. A gente sabe que dentro da cultura afro-religiosa, pegando um pouco esse gancho de um pouco tem que ser até um pouco de artesão, na verdade, né? Porque as paramentas dos orixás, né? É algo que tem que ser produzido pelo próprio terreiro, né? Pelo próprio conhecedor do conhecimento, como o senhor que é o mestre, né? Então, assim, o senhor também teve esse aprendizado
E o senhor já com certeza teve vários artesanatos, né, voltado para o culto religioso, criado pelo senhor. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Isso é aquilo que eu falei, o conhecimento passado através dos nossos ancestrais, dos nossos mais velhos, né? Além de possibilitar a nossa vida nesse mundo hoje em dia, deixaram também esse conhecimento. Então é muito prazeroso esse conhecimento, porque quando você vê que você gerou aquela peça, gerou aquele artesanato, gerou, que é um instrumento, que é um meio também de expressar a sua arte, de expressar o seu conhecimento para o próximo, né, para o mundo, é uma satisfação. Às vezes a gente nem acredita, será que fui eu mesmo que tive a capacidade de fabricar isso, de ter esse conhecimento, de produzir isso, né? Uma arte onde através da visualização você sente que ali está expressado todo o seu amor, todo o seu conhecimento, né? Então é uma coisa muito satisfatória em se ver um artista trabalhando, de se ver uma obra que o artista produziu. O senhor, no caso, já produziu várias obras nessa caminhada aí, né? O senhor pode citar algumas delas? Qual tipo de obra? É aparamento, ferragem, de questão de palha? Eu, da questão, como sou filho de Ogum também, né? O ferreiro, filho de Ogum Alabedé, né? Que é o senhor do ferro, o senhor das artes manuais. Sinto também muita satisfação quando eu produzo uma ferramenta de cunho muito pessoal, né? Uma ferramenta única, com seus defeitinhos, com seus amassados, com seus acertos, torta aqui, torta ali, mas simbolizando, expressando naquilo todo o meu amor, toda a minha arte, né? Já trabalhei também com a cultura do bambu, na formatização do vulto de corujas, né? Então, essa oralidade, esse conhecimento, ele passa de um para outro e nunca vai morrer, né? Então, enquanto nós estivermos aqui, atrás dessa mesa, atrás desse conhecimento, interagindo também, passando esse conhecimento, a nossa arte nunca vai morrer, né? Mas a nossa arte, o nosso culto, ele tem que ser modificado, porque a humanidade está se modificando, né? Então, nessa pandemia, o ser humano está tendo a capacidade de se voltar e conhecer a ele mesmo. E quando o ser humano conhece a si mesmo, ele começa a ter acesso também às suas habilidades, aquilo que ele pode fazer sem o tecnológico, aquilo que ele pode fazer com as suas próprias mãos, usando o seu conhecimento, usando o seu caráter, né? Usando o seu ori, a sua cabeça, aquela energia que trazemos dos nossos ancestrais, ela começa a aflorar com mais força, dando a esse ser humano o conhecimento pessoal e único de cada um. Para a gente finalizar, o senhor poderia deixar uma mensagem, se o senhor quiser também, por meio dessa, basear essa mensagem em um itam, um itam mais curto, vamos dizer assim, né? Quiser deixar uma mensagem final e logo depois disso emitir um cântico ou uma reza, para que a gente possa apreciar um pouco mais compartilhar um pouco mais da sabedoria do Senhor? Bom, eu sou muito ético em determinadas coisas, mas eu creio e recebi esse conhecimento, que ele não é muito usado hoje em dia, mas é um conhecimento que determina uma reação muito de equilíbrio em todas as ações que se tomarem na vida de cada ser humano. A primeira, qual já me pronunciei sobre ela, que chama-se boa vontade com todos, né? E na parte do orixá, na parte da vida, né, são as três principais coisas que são os pilares do conhecimento, da atitude de um homem de orixá, né? E de um homem de família também, um homem de sociedade, que chama-se a primeira, humildade, a segunda, humildade, e a terceira, humildade. O senhor poderia deixar uma reza, um cântico para a gente finalizar? Um cântico e uma reza? Bom, o que o senhor preferir, ou um cântico ou uma reza, ou os dois, pode ficar super à vontade. O cântico e a reza, como a nossa nação, como a nossa religião é uma religião muito miscigenada,
de muitas misturas, né? Alguns acham que ela é correta em uma nação, os procedimentos é errado em outra, então cada um tem o seu conhecimento. Então nós devemos passar aquilo que nós conhecemos e através dela, se esteja certo ou se esteja errado, não deve ser julgada. Por quê? Porque através desse conhecimento você vai retirar tudo aquilo que você necessita. Às vezes uma palavra te completa uma frase. Então todos nós devemos agir assim. Então, em primeiro lugar, devemos sempre saudar, todo dia, a nossa ancestralidade, que de onde nós somos gerados, que é a nossa própria terra, né? Então nós pisamos todo dia, botamos o nosso pezinho, o solado dos nossos pés, no nosso ancestral. Então, descalços, pisando nela, devemos saudá-la todo dia, né? E todas as horas, em todas as minhas erras, em todas as minhas rezas, eu saldo a minha ancestralidade. Eu começo assim: Larô Exu, Exu, Xuxu, Anagô, Mojubá, Mojubaré, Mojubaim, Babá, Inhaxéu, Ojuonã, Ojuará, Ojuori. Se olha o meu caminho, olha o meu corpo físico, né? E olha a minha vida, Babá. Larô Exu, Exu, Xuxu, Anã. Eagô, Mojubá, Geomã, Selequendá. Eagô, Mojubá, Egibaçã. Eagô, Mojubá, Eginaturu, Ogunhê. Eagô, Mojubá, Orixá, Labei. Eagô, Mojubá, Orumilá. Agô, Mojubá, Orumilá, Ifá. Agô, Mojubá, Odu. Agô, Mojubá, Odu, Aracodu. Odu, Aracodu, Odu, Aracodu. Olorum, Aniaxé. Agô, Mojubá. Axé. Axé.